Podcast Mundo Indefinido, um podcast sobre viagens para conhecermos diferentes perspectivas do mundo e viajarmos de forma consciente, com mais conhecimento e sem preconceitos. Olá, olá! Quero-te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido, depois de uma pausa assim um pouco prolongada. Na verdade, os episódios que vais ouvir durante as próximas semanas são episódios que eu já tinha gravado em maio de 2021, exato, há praticamente 2 anos que já os tinha gravado, mas depois na altura, por diversas razões, acabei por não editar, acabei por não publicar, mas eles estão finalmente a ver a luz do dia agora. Espero que gostes deste episódio, onde eu estou à conversa com a Cláudia Oliveira sobre Nápoles. A Cláudia nasceu em Itália, viveu em Nápoles durante muitos anos e tem assim uma perspectiva muito interessante sobre esta cidade. Espero que gostes desta minha conversa com a Cláudia e boas aventuras! Olá, Cláudia! Olá! Olá! Como estás? Está tudo bem contigo? Está tudo bem, obrigada, e contigo? Também, tudo bem, ótimo, ótimo. Olha, para quem não te conhece, queres começar por te apresentar? Bem, eu sou a Cláudia, não é? Sem acento, atenção. Muito importante. Exatamente, sou uma miúda, costumo dizer que eu ainda sou uma miúda, sou uma eterna miúda, de 35 anos, já mãe de 2 filhos e tenho um blog, nasci em Itália, apesar de não parecer, quem olha para mim nunca diria que tivesse lá nascido. Os meus pais são cabo-verdianos e pronto, emigraram para a Itália, ainda eu não tinha nascido, depois acabei por nascer lá, e quando tinha 10 anos, 9, aliás, viemos morar para Lisboa, para Alverca, e desde aí tenho construído a minha vida aqui em Portugal. Aqui em Portugal, sim. Então nós hoje estamos aqui assim para falar um bocadinho dessa tua relação com a Itália, não é? Tu nasceste lá e em particular com a cidade de Nápoles, não é? Sim, a cidade da máfia, a cidade do lixo, a cidade bem só ouvi tanta coisa, o que não é mentira nenhuma. Quero deixar aqui bem claro, é verdade, é a cidade da máfia, é verdade, é a cidade do lixo, é verdade que é muito sítio, é uma cidade suja, mas pronto, é a cidade da minha vida, tenho uma ligação mesmo inquebrável com Nápoles, é uma coisa que eu nem consigo explicar, e pronto, e dói-me sempre, pronto, obviamente que as pessoas não são obrigadas todas a gostar de Nápoles, claro. Mas digo, Catarina, sempre que alguém me diz estive em Nápoles e odiei, o meu coração tipo parte todo, porque pronto, eu acho que as pessoas acabam por não gostar de Nápoles porque não têm um conhecimento, faz parte, não é? Não têm um conhecimento prévio, ou seja, não quer dizer que não pesquisam, mas Nápoles é uma cidade que tem, o melhor mesmo é que perguntem a alguém que tenha estado lá, a alguém que possa vos dar mais dicas de onde ir, porque é verdade, Nápoles é uma cidade enorme, é gigantesca, e o primeiro contacto que nós temos com Nápoles quando chegamos ou é na estação de comboios ou é no aeroporto. A estação de comboios é de fugir. Uma pessoa chega à estação de comboios, eu digo, o meu marido, que é grande, forte, é jogador de basquete, faz jiu-jitsu, ele chegou a Nápoles, a primeira vez que ele chegou a Nápoles, eu nunca mais me esqueço da cara dele, quando ele olhou para o lado, quando chegamos, porque nós, a primeira vez que nós fomos a Nápoles, aliás, a primeira vez que eu levei o meu marido a Nápoles, nós ainda não havia voos diretos para lá, agora é que há, aqui de Lisboa, então nós fomos para Roma, e depois de Roma apanhei um comboio, ou seja, nós chegamos à estação central de Nápoles, de comboio, e aquilo é um bocado hardcore, por assim dizer, vê-se ali um bocadinho de tudo mesmo, e eu lembro-me do meu marido olhar assim para o lado e ele não me disse nada, porque lá está, ele sabe perfeitamente bem o que significa para ti, à cidade, exatamente, ou seja, ele não me disse nada, mas o olhar dele disse-me tudo. Eu devia estar a pensar, onde é que tu me vieste trazer? O que é isso? Mas pronto, e agora a grande verdade é que o meu marido todos os anos quer ir a Nápoles, porque pronto, isso também é um bocadinho, pronto, é influenciado por mim, não é? Sim. Mas acho que, pronto, é o que eu digo, Nápoles é mesmo a cidade da minha vida, é mesmo. Sim, olha, estavas aí a falar da viagem de comboio entre Roma e Nápoles, quanto tempo é que dura essa viagem? Sim. Então, a viagem dura 2 horas. Ah, ok, então é relativamente rápido até. Sim, ou seja, há vários tipos de comboios em Itália. Ok, vamos começar pelo início. A Itália, o país, é lindíssimo, todo ele. É um facto. Eu tenho uma grande sorte porque eu conheço mesmo muitos
sítios, muitas cidades da Itália, porque, pronto, eu nasci lá e a verdade é que durante a minha infância não andei muito mais daquela parte de Nápoles, Costa Amalfitana, as ilhas, Ischia, Capri, não andei muito mais do que isso, Roma, mas tive a grande sorte de trabalhei durante um ano em Milão, e durante esse tempo que estive em Milão aproveitei para conhecer todo o sítio que não conhecia, basicamente, até porque eu sinceramente não gosto muito de Milão, Ao e contrário de então Nápoles, não é? exatamente, por isso aproveitava todos os meus minutos e segundinhos para sair de lá e conheci mesmo muitos sítios de Itália e viajei imenso de comboio. Por acaso no outro dia estávamos a falar disso, Sim. tu publicaste uma coisa no teu Instagram, uma pergunta sobre a Itália, e é mesmo verdade. Eu a primeira vez que fiz Milão-Nápoles de comboio, eu tive mesmo vontade de escrever um livro, porque quando passamos ali pela zona da Toscana, aquilo é maravilhoso. Eu nem tenho palavras para explicar, eu só sei que eu olhava pela janela e sentia-me tipo num conto. Foi lindo, 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 lindo. Agora, o grande problema disto é que as viagens de comboio são caras. Pois, ok. Ou seja, só para teres uma ideia, eu há 11 anos, de Milão para Nápoles, para ir num comboio de alta velocidade, que demora 4 horas, paguei 200 euros e de volta. Ok, não estava à espera de um valor assim tão elevado. As viagens de comboio são caras, a não ser que seja, por exemplo, eu de Milão para Veneza é barato, os lagos então é baratíssimo, 4 euros, chegas de Milão até o Lago Como, por 4 euros, mas assim, por sítios mais longe é caro, tanto que eu da segunda vez, lá está, eu trabalhava em Milão e fui para Nápoles porque eu tenho lá ainda família, então eu fui visitar a família e ia muitas vezes, tanto que da primeira vez fui de comboio, porque não fazia ideia que era esse valor, porque o comboio normal demora 8 horas, há valores mais baratos, mas demoras imenso tempo, depende muito do tipo de viajante que tu és. Claro. Eu tinha o fim de semana, eu não podia estar ali a perder 8 horas a ir e a voltar, e então acabei por comprar o de alta velocidade e pronto, e gastei os meus ricos 200 euros e de volta, mas a segunda vez que fui de avião, o avião ficou-me a 90 euros, ou seja, cheguei lá muito mais rápido e acabei por demorar menos tempo. A verdade é que no avião depois não podes fazer uma série de coisas, ou seja, claro. não pude trazer a comidinha toda da minha tia, por exemplo, para o ERF, não pude, e acho que é um bocado isso que é por isso que eles abusam um bocadinho. Há muita gente do Sul que trabalha no Norte, há muita malta que desce ao fim de semana, que desce durante as férias, e acho que eles acabam por aproveitar-se um bocadinho disso, porque as pessoas querem trazer coisas, não é? E no comboio dá para trazer praticamente tudo o que tu quiseres, não tens tantas restrições. Exatamente, e de avião não consegues e as pessoas andam mais de comboio. E então de Roma a Nápoles nós fizemos cerca de 2 horas. A viagem faz-se muito bem, eu adoro viajar de comboio, adoro mesmo. Eu também, sim. Que seja ele o comboio todo XPTO ou um comboio mesmo, então os antigos, para mim é mesmo, sério, fantástico, amo de paixão. E então a viagem faz-se muito bem. Eu quando fui a primeira vez para Nápoles com o meu marido, nós tínhamos a bebé. A minha filha tinha 1 ano. Tinha um aninho acabadinho de fazer. Ou seja, era uma bebé e ela adaptou-se extremamente bem à viagem de avião, à viagem de comboio. Fez-se mesmo muito, muito bem. Pronto, o problema é termos que estar a levar as malas, que é só mesmo esse o problema. Agora, e já que estamos a falar de comboios, é importante dizer que a linha ferroviária de Nápoles para baixo não é tão atualizada como de Nápoles para cima. Então, andar de comboio de Nápoles para baixo pode ser uma autêntica experiência, porque pronto, é mesmo um regresso, sei lá, a 1950, coisas desse género, porque é mesmo, pronto, é tudo muito antigo, mesmo muito antigo, mas acho que toda a gente que vai para a Itália de férias devia fazer uma viagem de comboio por lá. De comboio, pelo menos pela zona da Toscana, porque para mim foi mesmo a zona mais bonita, acho mesmo que toda a gente deveria fazer, sim. Fiquei cheia de vontade, sabes, porque eu também adoro andar de comboio, é o meu meio de transporte preferido, então tudo que envolve viagens de comboio eu estou pronta para dizer que sim. É lindo, lindo. Eu também gosto muito. Eu nem gosto muito de andar de carro, sinceramente. Eu prefiro, por exemplo, quando viajo, prefiro muito mais andar a pé do que estar a andar de carro, porque permite-me ver as coisas muito melhor.
E avião é só mesmo porque a maior parte dos sítios dá mais jeito de chegar lá rapidamente, porque se eu pudesse, aliás, um dos meus sonhos era fazer um Interrail pela Europa toda. Sério, é mesmo, sério, sim, tenho mesmo essa vontade e quem sabe um dia eu não o faça, não é? Não é porque 35 anos que não posso fazer. Não, claro que não. Eu fiz em 2015 e quero fazer outra vez, portanto, sim. Eu não sei se tu sentes o mesmo, mas eu, por exemplo, sinto que o Interrail é muito associado a jovens, a malta que está a fazer o ano sabático. Mas pronto, eu como te dizia no início, sou uma eterna miúda, por isso não, um dia desses vou-te dizer, Catarina, vou fazer o meu Interrail. Boa, eu acho que sim. Não, sabes, no início aquilo era apenas para jovens até aos 21 anos, aliás. E, entretanto, alargaram para a população em geral e agora o que existe são descontos. Portanto, tens um desconto que quando eu fiz era até aos 25, agora até aos 28, mas a partir dos 65 já tens desconto outra vez, portanto... Pronto, então vou fazer... Olha, estás a ver, eu vou ser mesmo daquelas idosas super à frente, que vai viajar para todo lado. Não, mas tenho mesmo essa vontade e pronto, sim. Acho que a vida devemos seguir os nossos sonhos e as nossas... os nossos ideais, porque isso é uma coisa que quero mesmo fazer um dia. Sim. Olha, mas voltando assim à nossa conversa sobre Nápoles e que o teu marido ficou assim com aquela expressão toda quando chegou à estação, o que é que depois o convenceu a gostar da cidade? Achas que foi apenas o teu gosto ou mostraste-lhe assim sítios especiais? Não, eu fui mostrando os vários sítios. Aliás, eu já o tinha preparado no início. Eu disse, olha, assim, a Estação Central é assim uma coisa muito complicada de se ver e de estar lá. Tu sentes-te mesmo inseguro na Estação Central, porque vês ali mesmo um bocadinho de tudo. E é como primeiro contacto, eu percebo mesmo que as pessoas normalmente usem Nápoles como ponte para irem a outros sítios, para irem a Capri, para irem a Ischia, para irem à Costa Amalfitana, que é o mais visto, ou para irem para Pompei. E eu percebo isso, porque as pessoas chegam. Normalmente o que acontece é, a malta, e eu incluída, quando vou pesquisar um sítio onde dormir, obviamente eu vou tentar o mais barato possível, não é? E os mais baratos possíveis são sempre na zona da Estação Central. Então, imagina o que é, uma pessoa chega e vê aquilo e depois vais para um hotel, assim também um bocado estranho, que fica na mesma zona. Depois da Estação Central para o Porto, que é o que acontece normalmente quando as pessoas vão para a Costa Amalfitana, para o Porto também não vês assim grande coisa de Nápoles. Tu acabas por pensar que Nápoles é só aquilo, que é aquela cidade suja, que são aquelas pessoas estranhas, que te olham de lado, que te olham já com aquele olhar do tipo, este me vai roubar, ainda por cima, quer dizer, a questão da máfia não ajuda nada, a questão, ou seja, eu percebo isso tudo, eu percebo mesmo, porque eu também pensaria o mesmo se já não tivesse lá vivido 9 anos da minha vida e se não fosse lá quase todas as minhas férias, por isso eu percebo isso. Mas o meu marido, pronto, vinha com essa ideia, eu já o tinha preparado para aquilo que ele ia ver na Estação Central e mesmo assim ele disse, não, tu não me preparaste porque eu não estava mesmo à espera que fosse assim. Mas depois realmente, depois de lá estarmos, termos descansado, etc., levei-o realmente a Nápoles. E ele, depois com a minha ajuda, também conseguiu perceber a alma dos napolitanos, que é aquilo que eu acho que é aquilo que mais me apega à cidade, são as pessoas. É realmente aquela vontade de viver, aquele positivismo, aquele sorriso na cara que os napolitanos têm. E aquilo... Sério, eu sinto-me mesmo bem a Nápoles e acho que é um bocado isso e pronto, ele agora é um fã número 1 de Nápoles, tanto que ele está-me sempre a dizer, está-me sempre a ver viagens para Nápoles e eu digo sempre, mas nós não podemos passar as nossas férias todas em Nápoles, não pode ser. Temos de ver outros sítios. Exatamente, mas pronto. Enfim, mas lá está, Catarina, normalmente as pessoas quando sabem que sou de Nápoles, a primeira coisa que me dizem é ai meu Deus, eu estive lá, odiei. É uma das primeiras coisas, são mesmo poucas as pessoas que me dizem que adoraram Nápoles. E isto até parece um bocado estranho, mas quando as pessoas me dizem que adoraram Nápoles, eu sinto automaticamente uma ligação.
Até mesmo de pessoas que eu não conheço de lado nenhum, eu fico logo tão contente, porque são tão raras, que sinto aquela ligação. Meu Deus, ela adora Nápoles, meu Deus, tão bom. Vamos ser amigas já. Exatamente, para toda a vida. Mas pronto, é isso. Acho que o que falta realmente, porque Nápoles é uma cidade que parou no tempo, é o que eu costumo dizer. É mesmo uma cidade que, é assim, eu vou lá muitas vezes. Eu nasci em 1986, digamos que me lembro de Nápoles desde os meus 5 anos, e o que eu vi a passear com os meus pais quando tinha 5 anos é o mesmo que eu vi agora a passear com a minha filha quando ela tinha 1 ano. Já notaste diferença? Nada mudou. E isso, então, ainda para mim, ainda se torna mais mágico, porque vejo sempre as mesmas coisas e sempre que eu vou a um sítio lembro-me de quando fui lá quando era pequena, porque é exatamente igual. E pronto, e eu podia ficar aqui horas a dizer o quanto eu gosto de Nápoles, ela é especial para mim, mas acho que é melhor continuarmos, porque senão não saímos disto. Sim, Cláudia. Olha, vamos então ver assim, para quem quer ir a Nápoles, não é? E ter uma visão diferente do que a maior parte das pessoas tem, que é o não gostar, etc. Por onde é que as pessoas têm de ir para sentirem isso que tu estás aí a falar? Eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que, se as pessoas querem mesmo conhecer uma Nápoles, têm que ir com tempo. Ou seja, não dá para conhecerem Nápoles indo, chegando numa sexta-feira, ao final do dia, e depois pensando que no sábado conseguem ver mais ou menos, conseguem ter mais uma ideia de Nápoles, e sábado à noite partirem para a Costa Amalfitana. Não dá, é impossível. Nápoles é uma cidade gigantesca, é mesmo muito grande, há muitos sítios para serem explorados e se forem fazer aquilo à pressa, pronto, vai ser. Não é uma cidade para mim, basicamente. Então a primeira coisa que eu diria é que as pessoas têm que passar pelo menos lá 3 a 4 dias. Depois há uma série de zonas que precisam de ser visitadas. Como eu te dizia, Nápoles é uma cidade bastante grande e não aconselho de todo conduzir em Nápoles. O trânsito é muito caótico. É uma cidade... É mesmo caótico, onde normalmente deveria estar uma faixa, 2 faixas, estão 4 ou 5 faixas. As pessoas não param no sinal vermelho, eu nem sei para que é que serve o semáforo, porque não param, simplesmente não param. E aconteceu o meu tio, por acaso, ter parado no sinal vermelho, porque ele também não para, e os meus primos também não param, é como se fosse o código da estrada de Nápoles. Sinal vermelho não interessa, não está ninguém, eu vou. Pronto, é um bocado isso. E aconteceu, e isto foi muito engraçado, aconteceu o meu tio parar num sinal vermelho e a malta atrás começar a apitar, porque ele tinha parado. Por isso, é uma experiência um bocado estranha, principalmente para nós, que nós respeitamos os sinais de trânsito, não é? É tudo muito bonitinho. Aliás, o meu primo, muitas vezes, quando via pessoas paradas, dizia logo, isso é turista, de certeza, porque normalmente eles nunca param, a estrada é minha, eu vou. Passadeiras também não param, tu tens mesmo que te atirar para a estrada para poder passar a estrada. Eu senti isso em Roma também, sabes? Eu também senti isso. Exatamente. De Roma para baixo é assim que funciona. Sendo que em Nápoles ainda é pior. Okay. Tu tens mesmo que te atirar para a estrada, porque se tu ficares à espera, como nós aqui ficamos, não é? Sim. Na passadeira, à espera que te deixem passar e o primeiro carro que aparece para tu passar, isso não acontece em Nápoles. Tu tens mesmo que, eu tenho que me pôr no meio da estrada que é para o carro parar, senão não passas, ponto, não passas. Ou seja, não acho que alugar carro em Nápoles dê para grande coisa, exatamente, porque pronto, acaba por se perder imenso tempo no trânsito também, é um trânsito caótico, Nápoles está toda em obras, está sempre em obras, eu sempre vou lá, está algum sítio em obras e pronto, e depois as pessoas não respeitam os sinais e nós acabamos mais por nos estressarmos sim. e vivermos quase a vida...
Pois. Vivemos quase a vida ao limite, ao volante, em Nápoles. E pronto, eu acho que não há necessidade nenhuma. Os transportes funcionam bem, a linha de metro funciona bem, é um facto, é verdade, há carteiristas, por isso tem que se ter um cuidado redobrado com malas, telemóveis, qualquer coisa que seja, mas aquilo que eu noto também é que Nápoles está muito menos violenta do que estava antigamente. Eu, quando era pequena, eu vi a minha mãe ser assaltada, eu estava a andar na rua e vi um homem levar um tiro. Eu vi essas coisas quando era pequenina, quando tinha a idade da minha filha. Eu via muito isso. E eu acredito mesmo que essa, entre várias coisas, essa tenha sido uma das razões da minha mãe querer sair de Nápoles, para poder viver uma vida mais tranquila, não é? Não, exatamente. Sim. Eu, por exemplo, na primária, eu andava na primária que era no prédio da minha casa, no meu prédio. A escola primária era no primeiro andar e eu morava no quarto andar. E a minha mãe ia-me todos os dias buscar, levar e buscar. Só para teres uma ideia de como aquilo poderia ser. E depois, na minha altura, ainda havia a história de que andavam a sequestrar miúdos. Então a minha mãe, pronto, andava assim muito preocupada. E pronto, claro. Eu a subir e descer 3 andares, a minha mãe ia-me buscar todos os dias. Por isso, sim, há carteiristas, há roubos, há um bocadinho de violência, mas aquilo que eu noto das últimas vezes que tenho lá ido é que está muito mais tranquilo. Claro que há sítios que não devemos lá pôr os pés, é um facto. Há umas certas localidades, tipo Scampia, eu não sei se estás familiarizada com a história da máfia em Nápoles, a Camorra. Olha, posso já dizer que um livro e uma série muito boa que te mostra esse lado de Nápoles é a Camorra. É mesmo uma série. Há um filme, há a série e há o livro. O filme foi o que eu menos gostei. A série eu acho que é maravilhosa mesmo. Okay. E também gostei muito do livro. Ali a máfia existe. Ali tu podes... Nós não nos apercebemos muito bem. Eu, pelo menos, sou uma pessoa muito espaçarada. Não... Passa-te assim um bocado ao lado. Exatamente. Mas, por exemplo, eu já cheguei a estar num café com os meus primos e com o Nando, o meu marido, e com a minha filha, e houve ali um pedido de pizza, que é, ou seja, todos os lojistas, não são todos, mas posso dizer que 80% dos lojistas em Nápoles têm que pagar uma taxa à máfia para terem a loja aberta. Bem, é uma espécie de extorquir dinheiro, não é? Pois, claro. E essa taxa chama-se pizza. E eu estava no café e depois foi o meu primo que me mostrou que eles estavam, que entraram realmente 2 jovens da nossa idade, puramente normais, e que pronto, e que foram pedir o pizza ao dono do estabelecimento e que pronto, ele depois deu-lhe o dinheiro e eles foram-se embora. E é assim que funciona ali a maior parte das lojas. Se tu fores a ver, agora há um movimento, que é o movimento anti-pizza, e há lojas que tu vês que têm um autocolante mesmo na porta, que que dizem não à máfia, por assim dizer. Sim. Mas são mesmo muito poucas as lojas, porque a máfia realmente é quem domina aquilo tudo. E há zonas onde a máfia está bem presente, que é a zona de Scampia, que é a zona de Secondigliano, que são mesmo um bocadinho complicadas. Eu lembro-me que, lá está, tu podes lá ir, mas tens que ter atenção. Sim, tens que ter atenção. Exatamente. Por exemplo, o meu primo levou-nos, uma noite qualquer, levou-nos a experimentar um bolo, um croissant. E o melhor croissant era em Secondigliano, que é tipo uma das maiores zonas de máfia. E eu nem sequer reparei, lá está, como eu dizia, sou muito aloada, eu nem sequer reparei. E como eu sou muito tirar fotografias, eu virei-me e disse assim, espera aí que eu tenho que ir buscar a máquina para tirar fotografias. E eu não sei nem pensar, estás fora de questão, mas estás doida? Queres tirar fotografias em Secondigliano, mas queres morrer? Queres nos matar a todos? E eu nem sequer tinha reparado que nós estávamos em Secondigliano. Pronto. Pronto, não tenho nenhuma fotografia nem do croissant, nem do sítio, nem de nada, porque são aqueles certos cuidados que, pronto, tu nem te apercebes
Pois. Não é? Porque tu estás tão habituada, pelo menos eu falo por mim, estou tão habituada em agarrar a máquina, agarrar o telemóvel e tirar fotografias a todo o sítio, mas há sítios que realmente não, Mas qual é é que melhor seria o não. problema se tirasses fotografias? Achas que ia haver assim alguma coisa? Eu acho que o maior problema é, pronto, se alguém visse, eles normalmente não associam isso a turismo, ou seja, eles não iam associar ela está a tirar uma fotografia porque é bonito, não, eles iam, se calhar, iam pensar, ela está a tirar uma fotografia porque quer nos denunciar qualquer coisa. E então, pronto, é mais nessa onda, tirando essas zonas, que são as mais problemáticas. Nápoles tem uma série de zonas que se podem andar normalmente a pé e que se vê, eu costumo dizer também que há um bocadinho de história em cada canto, não como Roma sente-se ali mesmo a história, respira a história em cada canto, não é assim em Nápoles, mas pronto, lá está também por veres tudo ainda, tudo igual ao que era antigamente, não há muitos centros comerciais em Nápoles. Aliás, o primeiro centro comercial que eu vi... de rua, não é? Exatamente, o primeiro centro comercial que eu vi foi em Lisboa. Eu nunca tinha visto um centro comercial. Em Lisboa nós somos peritos em centros comerciais, de facto. Exatamente. Por isso é muito dentro dessa onda. Viajar de metro pode-se viajar normalmente e pronto, e o autocarro também não é mau de todo. Agora, o problema do autocarro realmente é porque o trânsito é para todos. Pois, claro. E então acaba por se perder imenso tempo no trânsito. Só para teres uma ideia, eu tenho 2 tios em Nápoles e de uma casa de um tio para uma casa do outro, sem trânsito, eu demoro 1h30 de carro e ficam os dois em Nápoles. Por isso imagina com trânsito, como é que isso é. Sim. E as pessoas normalmente não têm noção porque pensam que Nápoles é só mesmo aquela zona da estação de comboios, do Porto, ou da zona onde consegues ver o Vesúvio, cá em cima, não é? Mas não, Nápoles é mesmo gigantesca, várias zonas. Nós temos ali também, em Nápoles também temos a funicular que te leva à parte alta da cidade, que actually foi onde eu nasci, e que também é muito bonita, e a funicular demora quê? 15 minutos, acho eu, é super rápido. Ou seja, tu vais do Porto, basicamente apanhas a funicular e vês aquela zona também que é muito bonita, que é a zona do Vómero. Sem querer fazer publicidade ao meu blog, mas eu tenho um itinerário de Nápoles no meu blog. Mas podes fazer à vontade, eu depois ponho na descrição. Não, aquilo que eu costumo dizer não tenham problemas, é das dúvidas que eu mais gosto de tirar, dicas de viagens, de sítios onde eu estive. Então, como deves calcular, quando é de Nápoles eu fico toda entusiasmada, faço quase um roteiro e digo, não, tens de ir aqui, diz-me quantos dias vais passar, etc. Faço quase roteiros personalizados, porque o meu objetivo, por assim dizer, é que as pessoas tenham a melhor experiência em Nápoles. Lá está, pois há pessoas que podem não gostar, é um facto, porque não somos todos iguais. Mas confesso que é aquilo que eu te disse no início, dói-me um bocadinho quando me dizem que estive em Nápoles um dia e odiei aquilo porque aquilo é só lixo e pessoas estranhas. Pois, está bem, um dia é difícil. Sim, eu tinha dito há bocadinho, não é? Tinha de ser pelo menos uns 3 dias. Sim, uns 3 dias. Sim. É importante irem também com vontade de comer. Sim, eu já ia entrar na comida. Em Nápoles come-se muito bem e é muito barato. Sabes que aquilo que eu costumo sempre dizer que a pizza aqui é um roubo. Porque eu acho escandaloso o valor que se paga aqui por uma pizza. Porque eu compro, não é? Porque, pronto, eu gosto, eu compro, mas eu acho mesmo que é escandaloso o valor que se cobra aqui por uma pizza. Porque tu comes uma pizza em Nápoles com frutos do mar frescos, atenção, por 6 euros. Pois, que é uma das mais caras. Ou seja, acho mesmo um escândalo. O preço aqui. A sério, eu quando vejo pizzas a 15 euros, eu digo, não, isto não pode ser, isto é mesmo gozado com uma pessoa, porque realmente a pizza é muito barata, a pizza era a comida dos pobres, porque é mesmo muito, muito barata de se fazer, por 2 euros tu fazes uma pizza em casa, e pronto, e lá come-se muita pizza, há pizzarias em cada esquina, mas não é só pizza, há massa, há
peixe bom, come-se mesmo muito bem em qualquer sítio que se vai em Nápoles, e é realmente barato. Quando nós fomos da primeira vez, todos juntos, nós chegamos lá no dia do aniversário do meu marido, e então fomos jantar a um restaurante assim à beira-mar, assim tudo bonitinho, todo chique, todo chiríssimo, e no final gastamos 40 € e foi tipo, comemos de tudo e mais alguma coisa, sempre entre mariscos e peixes, que nós gostamos muito, com entrada, com vinho, com tudo e mais alguma coisa, e foi mesmo muito barato para o tipo de restaurante que era. Certo. E pronto, e são esses os valores que se encontram sempre em Nápoles e em todo o sul da Itália. Eu no ano passado, há 2 anos, fiz um road trip pelo sul de Itália, fiz a região da Puglia, toda de carro, e nós gastamos cêntimos a comer, tipo uma fatia de focaccia custava 1€. Pois, coisas assim de género. É mesmo muito barato. Pois. Há McDonald's, há Burger King, mas por acaso são sítios que estão sempre às moscas. Porque pois, quer dizer, a malta vai sempre... tens as pizzas assim tão baratas. Exatamente, não vale a pena não vale a pena ir a outro sítio. Exatamente. Mas pronto, ir a Nápoles também serve de ponte para aquilo que eu estava a dizer, ou seja, para ir para Capri, para ir para Ischia, para ir para Pompei e para ir para a Costa Amalfitana. Todas essas viagens podes fazer de carro e pronto, para Capri e para Ischia, que são ilhas, tens que ir de barco, não é? Mas também se tiveres carro alugado podes levar o carro para lá, coisa que eu sinceramente não aconselho. Acho que só vale a pena alugar carro para ir para a Costa Amalfitana, sinceramente. Porque de resto faz tudo muito bem em transportes. Ou seja, Nápoles e a ilha de Capri diz que a faz de barco. Depois é a viagem? Então, para Ischia são 50 minutos, se eu não me engano, e para Capri é menos, é um bocadinho menos. Mas são ilhas que se fazem muito bem, a viagem de barco faz perfeitamente bem. Para Capri, Capri é uma ilha muito pequena, não há necessidade nenhuma de andar de carro, os autocarros funcionam super bem e faz-se aquilo a pé muito bem também. E Ischia é uma ilha já muito maior e faz-se, ou seja, se não fosse transporte e não quiseres andar de transporte, se não foste cá e não quiseres andar de transporte, ficas só ali numa zona de Ischia, porque depois para ir para outras, é uma ilha bastante grande, para ir para outras zonas tens que ir de carro, ou vais de táxi ou vais de autocarro. O autocarro que dá a volta à ilha é tipo 3€ o bilhete, por isso também é baratíssimo. Também não é assim. Sim, exato. Por isso são mesmo coisas que se podem fazer muito bem a pé e eu sinceramente até prefiro fazer a pé. Depois, a Pompei também se pode ir de comboio. Ok. Não se apanha um comboio na estação central. Aliás, não se apanha naquela zona onde estão os comboios regionais. Sim. Apanha-se noutra zona da estação e também o bilhete é baratíssimo. Eu fui de comboio para Pompei e... eu acho que não chegou a 3€ o bilhete. Foi mesmo uma coisa super barata, mas eu depois posso confirmar. Está bem. Mas é mesmo muito barato e de comboio para Pompei. Aquilo que eu aconselho vão com tempo para Pompei. Porque, por exemplo, eu como dizia, tenho família em Nápoles, os meus primos nasceram em Nápoles e vivem em Nápoles. Um tem 25, 26, já nem me lembro, e o outro é um bocadinho mais novo, e nós fomos à tarde, depois do almoço para Pompei, e nenhum deles teve a capacidade de me dizer, Cláudia, meio-dia não dá para vermos Pompei. Nenhum. Ou seja, nós chegamos lá, eu vi o tamanho daquilo, e eu pensei, nós não vamos conseguir fazer isto. E nenhum deles teve a capacidade de me dizer, olha, se calhar é melhor irmos logo de manhã. Pois. Eu aconselho. Aqui fica a minha dica, quando vão para o Pompei é para passar o dia inteiro, porque aquilo é realmente muito grande. E pronto, e ali também é um sítio onde se respira história, claro. E vale a pena ir com tempo e com calma para passar, aliás, eu estou sempre a dizer, eu vou ter que voltar para Pompei porque eu sinto que eu não vi nada. Não viste nada, depois foi só durante aquele bocadinho durante a tarde, não é? Sim, porque nós tipo nas puras calmas, isto também foi um bocadinho
ir na onda dos meus primos. Eu, nas puras calmas, sim, almoçamos e depois vamos. Então fomos depois no almoço, chegamos lá às 2 e saímos lá às 6 e senti que ficou muita coisa por ver mesmo. Por isso, essa é a minha dica para Pompei. Depois a Costa Amalfitana, aí sim, acho que vale a pena ir de carro. Alugar o carro em Nápoles é extremamente barato. E uma coisa boa de alugar o carro em Nápoles para ir para a Costa Amalfitana é que fica mais barato do que alugar diretamente na Costa Amalfitana, não é? E assim que tu alugas as zonas, normalmente os stands de aluguer, normalmente são todos perto da zona do aeroporto. E tu sais do aeroporto, tens ali logo, apanhas ali um bocadinho de condutores napolitanos ali na rotunda do aeroporto e depois enfias-te na autoestrada e pronto, já tens ali já tens mais espaço para respirar. Como deve ser. Exatamente. Ou seja, é tudo muito... Consegues conduzir bem até à Costa Amalfitana. De Nápoles para a Costa Amalfitana é meia hora de carro. É super rápido. Rapidinho, sim. Não, é mesmo muito rápido. E aquilo que eu costumo dizer às pessoas é que eu tenho realmente muita sorte porque a Costa Amalfitana para muitos é tipo o destino de sonho e eu cresci a passar verões na Costa Amalfitana. Exato. E realmente aquilo é mesmo muito bonito. É mesmo, de um lado tu vês, olhas para a tua esquerda quando tu começas a ver a costa em si, a fazer a costa de carro, olhas para a tua esquerda e vês tudo verde, lindo, verdejante, limoeiros, uma coisa maravilhosa, e olhas para o lado e vês aquele azul do mar lindíssimo, e lembramos sempre que o mar é quente. Pois, ok. Ou seja, não precisas de meia hora para entrar nas águas gélidas do oceano. E pronto, aquilo é mesmo muito bonito e é muito bonito de fazer de carro. Há ruas que são muito estreitas e quando tu apanhas autocarros ficas ali um bocadinho em pânico a pensar, meu Deus, como é que vamos passar os dois? Mas passamos. Exatamente. E é mesmo uma zona muito bonita para se ficar e para se passar uns dias. Eu não sou muito de zonas turísticas, não gosto de sítios onde haja muita gente, onde muita gente vá, tento sempre sair um bocadinho disso. Só para teres uma ideia, da Costa da Amalfitana, o que eu menos gosto é Positano. Sim. Porque está cheio de gente, não é? É extremamente explorada, já não se... Aquilo é mesmo muito explorado, até o parque de estacionamento é explorado. Eu nunca mais me esqueço, eu até a brincar com o meu marido, eu disse, não, nós vamos alargar tudo e abrir aqui uma garagem em Positano porque vamos fazer a vida. Porque nós chegamos lá, a Positano, para irmos ver, não é? E aquilo tem uma série de garagens familiares, de pessoas que alugam a garagem e tu deixas o teu carro lá com a chave e eles vão fazendo Tetris dos carros para poderem entrar a maior quantidade de carros possíveis. Ou seja, imagina, tu deixas lá com 4, 5 carros e quando chegas estão para aí 15. E eles vão tipo mudando os carros do lugar que é para depois poderem encaixando uns aos outros. E depois lá está, depois à saída, quando tu vais lá buscar o carro, e eles é que te vão buscar o carro. Porque, pois, entretanto, aquilo já está lá com tantos à frente e atrás. Exatamente, ou seja, há tipo 2 ou 3 pessoas que estão ali a mudar os carros de lugar para poder tirar o teu que está lá para o fundo. E é assim que funciona. E parar em Positano é caríssimo. Nós pagamos, se eu não estou em erro, nós pagamos 9 euros pela primeira hora e depois, a cada 15 minutos, eram mais 4 euros. Eu até me lembro, eu lembro-me de dizer ao meu marido, ok, temos 1 hora para ver Positano, porque não me apetecia nada andar a pagar 20 euros para teres o carro ali, não é? Por isso, aquilo que eu também costumo dizer às pessoas, quando me pedem dicas da Costa Amalfitana, é, sim, tudo bem, vão de carro, mas se tiverem a oportunidade para deixarem o carro e depois apanharem um autocarro para irem, por exemplo, a Positano, porque foi a zona que eu achei mesmo mais explorada e mais cara, façam isso, porque o autocarro é muito mais barato e vocês podem ver Positano com calma, passear com calma, sentar a pensar, meu Deus, vou gastar 50 euros no parque. Por causa disso, almoçarem lá, porque realmente Positano é bonita, como toda aquela zona é bonita, eu só acho que é altamente explorada, por isso é que eu não gosto tanto. Eu, por exemplo, se for a pensar entre Positano e Amalfi, gosto muito mais da Amalfi, que é muito menos explorada do que Positano. E a Amalfi consegue estacionar por um valor bom, por exemplo.
Mas pronto, toda a costa amalfitana não é só Positano e Amalfi, há uma série de aldeias, vilas lindíssimas, Ravello, que fica lá em cima, onde se consegue ter uma vista maravilhosa pela costa. Há mesmo uma série de zonas bonitas para se irem explorando, por isso é que eu acho que o carro é muito mais fácil. Sim, dá jeito, não é? Depois para andares a circular entre esses sítios todos. Exatamente, porque também um problema dessas zonas é que os autocarros existem, mas eles passam quando querem. Pois, ok. Ou seja, pode surgir teres que estar à espera 1 hora pelo autocarro, porque ele simplesmente não resolveu aparecer, por isso acho que pronto, uma combinação dos dois, acho que é. Sim, ir jogando um bocadinho com o carro e com o transporte público e fazendo assim essa gestão. Exatamente. Olha, voltando só a Nápoles, a não ser que queres acrescentar mais alguma coisa em relação a essa zona? Não. Acho que já falei de tudo, mais ou menos assim, de tudo o que precisa ali ser visto ali para os lados de Nápoles, exatamente. Sim. E se pensarmos em Nápoles em particular, se tivermos de fazer assim um roteiro dos tais 3 dias, por onde é que temos de andar e o que é que temos de ver por lá? Ou é só andar pelas ruas ou há assim algum sítio especial? É assim, eu não sou suspeita. Eu acho que isso depende muito do tipo de viajante que tu és. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que adoro perder-me pelas ruas e adoro tirar fotografias às ruas e às pessoas, mesmo as pessoas a fazerem as coisas delas, se assim dizer. Adoro esse lado, exatamente, adoro esse lado das viagens. Mas há pessoas que são mais de museus, há pessoas que são mais de não fazer nada, pessoas que são mais de andar de carro. Por isso depende muito do tipo de viajante que tu és. Eu acho que Nápoles é uma cidade, assim, um sítio onde tem mesmo todos que ir, que é tipo obrigatório, é Spaccanapoli, que é a zona mais confusa de Nápoles, mas é mesmo o coração. Ou seja, tu entras ali e aquilo é muito bonito, porque é onde estão também as catacumbas, 350 mil igrejas, 4 milhões de santos, não sei quantas fotografias do Maradona, porque isso é muito importante, o Maradona ali é Deus. Maradona em Nápoles é Deus. Por isso, a zona de Spaccanapoli eu acho que é mesmo o coração de Nápoles. É Nápoles antiga, é onde está o centro histórico. Essa zona toda acho que é extremamente importante as pessoas visitarem. Depois lá está, há pessoas que não vão gostar, porque realmente é muito confuso. Tu estás a passear muito bem e passam não sei quantas vezes do outro lado a apitar e a pedir licença, e pessoas e turistas e lojistas, há de tudo, mas acho mesmo que ali consegues sentir um bocadinho a essência dos napolitanos. A zona também muito engraçada, e isto também é muito engraçado, e era isto que eu queria contar, porque se tu fores, onde eu dizia há bocado, da zona onde tu vais de funicular, é onde tu vês toda Nápoles, lá de cima, tu quando olhas para baixo, tu vês que Spaccanapoli é uma linha mesmo, que se formos traduzir o Spaccanapoli de italiano para português, quer dizer parte Nápoles. E é uma linha que vai de cima a baixo, uma linha mesmo que se vê claramente, que vai de cima a baixo, que parece que parte de Nápoles ao meio. E isso é extremamente giro, porque o mais engraçado é que tu, quando estás lá, tu não sentes isso como uma rua, não é uma rua, são várias ruas que te fazem aquela, bem, a sério, é lindíssimo de se ver e de estar ali, de ver lá em cima, depois que tu estiveste ali, que aquilo parece mesmo que parte de Nápoles em dois. Pois. E acho que essa zona é mesmo muito bonita. Depois temos a zona de Vomero, que foi a zona onde eu nasci, que é mesmo cá para cima, onde tu tens uma vista por toda Nápoles, pelo Vesúvio, pelo mar, e ainda consegues ver Capri e tudo. E é mesmo muito bonita, toda muito verde. Faz lembrar um bocado, ali umas zonas também, ali umas ruas que fazem lembrar um bocado abaixo, a Lisboa, porque há muitas lojas de rua, dessas lojas que nós conhecemos, tipo Bershkas e Stradivarius e essas coisas, mas é mesmo uma zona muito, muito bonita, até mesmo para se ficar, se tu decidires dormir umas noites, também é muito bonito de ficar nessa zona. Depois, mais cá para baixo, mesmo perto do mar, temos a zona do Lungomare Caracciolo. O Lungomare Caracciolo é um passeio que se faz, é um bocadinho marginal. Marginal. É um passeio que se faz ali
por Nápoles, que de um lado tem todos os restaurantes, uma série de restaurantes, e do outro lado temos o mar, e também está lá um monumento, que é o Castelo da Luova, que tem uma história muito gira, que dizem que debaixo desse castelo está um ovo, e por isso é que se chama Castelo da Luova, que é o ovo que segura o castelo, e essa zona também é muito gira, e também é muito gira para se ficar, e não é nada cara, ou seja, consegue-se, é importante, pronto, eu depois já lá vou, mas é importante também dizer que Nápoles não é cara para se ficar, não é? Obviamente, se formos para um hotel 5 estrelas com vista para o mar, é caro, mas há uma série de Airbnbs, há muitos apartamentos a alugar, hotéis assim de 3 estrelas que funcionam perfeitamente bem. Aquilo que eu aconselho é que sejam sempre dentro dessas zonas e de tentarem marcar através de sites fidedignos, ou seja, bookings, Airbnb, porque aquilo que também acontece, infelizmente, mas acontece, é que depois podem marcar por um sítio que ele realmente não existe. Isso acontece. Sim, ou seja, é muito importante também confiarem, irem para esses sites, se calhar vão gastar um bocadinho mais, mas pelo menos têm ali a garantia que o local existe, não é? Exatamente, tem ali a segurança que ninguém vos vai ficar com o vosso dinheiro, por assim dizer, e se ficarem, o Booking, eu acho que o Booking funciona, o apoio ao cliente ao Booking funciona extremamente bem, já tive que usar umas vezes, e eles, ou seja, já tive problemas em que abriram disputa com o hotel, porque o hotel não queria devolver o dinheiro, mas o Booking devolveu-me o dinheiro antes disso. Ou seja, eles depois lá resolveram entre eles, mas eu tive o meu dinheiro. E pronto, acho fantástico, e por isso acho que é importante, se tiverem estadias em Nápoles, acho que é importante primeiro verem nessas zonas, mas em sites que sejam realmente, que depois que vos protejam. Se houver alguma coisa, conseguirem resolver a situação. Exatamente. Depois a última zona assim muito bonita também, última não, porque há mais, mas também temos a zona do Posillipo, que é, posso dizer que é Cascais de Nápoles, ou seja, é ali mesmo ao pé do mar, tem ali uma série de casinhas ali ao lado do mar, vistas maravilhosas, pôr do sol fantástico, e essa zona também é muito bonita, mas essa já é a mais carota de todas. Depois, mais para dentro mesmo para a cidade, temos a zona da Via Chiaia, que é uma das ruas mais conhecidas de Nápoles, onde tem de tudo, restauração, lojas, e também é boa para ficarem a dormir, e fica mais ou menos no centro de tudo, ou seja, de Via Chiaia consegues facilmente ver os vários sítios de Nápoles. Depois, indo um bocadinho mais fora de Nápoles, um sítio que eu acho que toda a gente deveria ir, que é a Reggio di Caserta, que é lindíssimo. Faz lembrar um bocadinho os jardins da Reggio di Caserta, fazem lembrar um bocadinho o Parque Eduardo VII, porque nós temos lá em cima o castelo, que é maravilhoso, e depois desce, tens aquela zona de jardins, assim, a descer, faz lembrar mesmo muito ali a parte do Parque Eduardo VII, mas acho que é muito bonito, é um bocadinho fora, Nápoles, mas acho que se tiverem tempo vale a pena passar por lá, exatamente. Mas pronto, posso-vos dar aqui o roteiro gastronómico, vocês têm que experimentar obrigatoriamente a sfogliatella, porque é tipo, a imagem de Nápoles é a sfogliatella, que é um doce com... a maior parte dos doces em Itália levam ricota. Que é uma espécie de requeijão, não é bem requeijão, quando as pessoas me dizem que é requeijão, não é requeijão, não é bem a mesma coisa, exato. É ricota, é diferente, ponto. Mas a sfogliatella leva ricota e leva casca de laranja, é maravilhoso, é muito bom, e existem dois tipos, uma espécie que é mais para o biscoito e uma espécie que é de massa folhada. Eu prefiro a de massa folhada, mas realmente tanto faz, são os dois muito bons, e há uma série de coisas também que se podem comer. Os napolitanos são muito simpáticos, são muito afáveis, são muito dados às conversas, até mesmo se tu disseres que não sabes falar italiano, eles arranjam uma maneira de tentar falar contigo. Comunicar, sim, eles são muito... Pronto, digo isto, estou a generalizar. Sempre claro. O antipático, o chato, o parvo, em todo lado. Exatamente. Mas, de uma maneira geral, eles são muito afáveis, e uma coisa muito importante, eles gostam muito de falar de Nápoles.
bocado como eu. Exato. E então, quando é para dizer, se tu chegares lá e perguntares o que é que eu devo comer aqui, bem, tu tens ali conversa para 15 a 20 minutos. Porque, pronto, quando é para falar sobre a cidade deles, quando é para falar sobre a comida, eles abrem o coração, praticamente. Sabes que eu tenho uma colega minha de trabalho que fez um cruzeiro e fez ali, acho que começou em Veneza, não me lembro bem, mas fez assim a zona de Itália e da Grécia. E ela diz que nunca mais se esqueceu quando chegou ao Porto de Nápoles, estavam a passear, tinham aquelas horinhas para passearem, e ela perguntou a uns senhores onde é que poderiam almoçar. E o senhor disse, venham almoçar à minha casa. Uau! E ela foi almoçar à casa do senhor, que não conhecia de lado nenhum, que a mãe... e depois há uma ligação muito, muito intrínseca entre mães e filhos em Nápoles. E esse senhor, pronto, ia almoçar à casa da mãe e a mãe arranjou mais 2 pratos, era ela e mais uma pessoa, arranjou mais 2 pratos e 2 de comida. E ela comeu mesmo pura comida napolitana naquele dia, porque o senhor disse, não, venham à minha casa, venham, tá boa, e não sei o quê. Isso, aliás, nem eu própria não o faria, nunca o faria na minha vida, mas há muito disso lá, ou seja, há muito acreditar no bom das pessoas, sabes? Porque eu sinceramente, se alguém me pergunta onde é que eu posso ir almoçar, eu digo, olha, tens ali o restaurante tal e tal. Nunca diria, vem à minha casa, não é? Porque lá está. Mas lá em Nápoles, eles acreditam muito nessa bondade das pessoas. Eu acho que também é um bocadinho, eu costumo dizer isso, ali sentimos um bocado que vivemos a vida, vivemos um dia de cada vez, porque de um momento para o outro o Vesúvio pode acordar e morremos ali todos. Exato. Que foi aquilo que aconteceu em Pompeia. E acho que é um bocado isso que se sente, e foi um bocado com essa filosofia de vida com que eu cresci. Do vivermos um dia de cada vez e tentarmos dar o máximo no nosso dia, porque nós não sabemos mesmo o dia da manhã, porque está bem que nós aqui em Lisboa pensamos, ok, podemos ser atropelados a sair de casa, mas ali tu tens ali mesmo uma possibilidade de desastre natural que aniquila toda a gente. Sim, e como já aconteceu no passado, não é? Pois, a história mostra que isso pode acontecer. Exatamente, e então eu acho que é um bocado isso, as pessoas sentem um bocado isso e querem, ou seja, querem viver a vida ao máximo, querem estar com as pessoas ao máximo, querem absorver das pessoas conhecimento e de tudo ao máximo, é um bocado, é o que eu sinto. Sim. E pronto, e uma coisa muito importante que eu não disse, mas é mesmo muito importante, nunca ir a Nápoles em agosto, nunca. É o pior mês do ano, faz um calor impossível, é mesmo impossível de suportar. Sim, qual é que é a melhor altura? Sim, eu diria que a melhor altura é sempre entre a primavera. Assim, em Nápoles faz sempre calor, as temperaturas rondam sempre os 20 e tal graus. Eu quando fui em 2018, nós fomos em abril e apanhamos 30 graus todos os dias, ou seja, não foi nem sequer uma vaga de calor, não, é normal apanhar 20 e tal, 30 graus, faz sempre calor, por isso podes imaginar, se eu em abril, maio apanho 30 graus, os graus que eu vou apanhar em agosto. Ou seja, em agosto é mesmo o mês que eu acho péssimo para ir, mas assim, digo Nápoles, digo Roma, ir a Roma em agosto também é morte, por isso as melhores alturas eu diria que é entre ali abril, maio e depois em setembro. Pois já começa a ficar mais fresquinho outra vez. Sim, junho ainda se pode ir, sim, mas depois também depende muito, porque depois há muitos turistas, ou seja, depois a cidade começa a ficar demasiado cheia e eu, por exemplo, não gosto disso. Aliás, eu tento sempre evitar viajar em julho e agosto, porque sinto que qualquer sítio que eu vá vou encontrar demasiada gente e sinceramente não gosto. Por isso, sim, diria que entre abril e junho e depois em setembro, outubro, porque em setembro, outubro ainda se apanham mesmo boas temperaturas. Ok. Sim. Boa. Sim, Cláudia, olha, sei que de certeza que havia muito mais coisas para falarmos sobre Nápoles e sobre Itália. Ficar aqui a tarde inteira. Ficávamos aqui a toda a tarde inteira, fazias assim um episódio de 5 horas. Exato. As pessoas já teriam fartinhas de me ouvir a falar, mas podíamos ficar aqui a tarde inteira. Mas acho que já cobrimos praticamente tudo, não é? Achas que há assim, alguma coisa que ainda queiras referir? Ou... Não, acho que cobrimos um bocadinho de tudo, sim. Pronto, aquilo que eu quero, aquilo que mais quero dizer,
o que eu queria dizer por último é que quando Nápoles tens que ir mesmo com o espírito aberto, com uma mentalidade aberta, porque pronto, vais acabar por ver um bocadinho de tudo, é um facto, mas realmente há que se ver bem, acho que só depois de uns dias é que consegues perceber bem a essência da cidade em si, a essência das pessoas que vivem na cidade. Por isso é assim, ou se gosta ou se odeia. Pois, acaba por ser assim um bocadinho... Prefiro que as pessoas gostem. Claro. Ou se gosta ou se odeia. Mas eu acho que não há ali um meio termo. Não há ali alguém que diga, eu gostei mais ou menos. Não, filha, ou tu não gostaste. Para dizer que tu gostaste mais ou menos é porque não gostaste. Exato. É mesmo daquelas cidades que ou se gosta ou se odeia. E pronto, e se precisarem de alguma dica, eu não tenho problema mesmo nenhum em... Aliás, eu até agradeço, gosto. Agora há viagens diretas da TAP de Lisboa para lá e até são bastante baratas, desde que não seja agosto, claro. E por isso acho que sim, acho que as pessoas deviam todas pelo menos ter uma experiência em Nápoles e depois venham-me dizer se gostaram ou não. Eu não vou bater em ninguém, eu não bato em ninguém. Se me disserem que não gostam, eu não bato em ninguém. Eu percebo perfeitamente, mas eu gosto sempre de saber o porquê de não terem gostado. Ou seja, se me dizes que estiveste lá 5 dias e não gostaste, ok, tudo bem, mas se me dizes que estiveste lá 4 horas e não gostaste, pronto. Temos que conversar, não é bem assim que funciona. Sim. Olha, Cláudia, só para terminarmos, onde é que as pessoas te podem encontrar? Então, eu tenho um blog que, na verdade, o meu blog é um blog mais gastronómico. Eu exploro mais a comida e exploro mais a comida também nos vários sítios em que viajo. Para mim, viagens e comidas estão mesmo ligadas. Por isso, eu tenho ali algumas dicas de viagens, alguns roteiros, etc. Mas eu diria que o meu blog é mais gastronómico e foco mais na comida em si e nos vários sítios, o que é que se pode comer, etc. Mas podem me encontrar no meu site, claudiasemacento.pt. Aproveito para dizer que o meu nome não leva acento porque sim, é o Cláudio escrito de maneira italiana e é por isso que não leva acento. E podem me encontrar no Instagram, claudiasemacento.pt. Também me podem encontrar no Facebook, apesar do Facebook ultimamente andar mais calminho, por assim dizer, sim, está bastante parado, mas pronto, são esses os 3 maiores os sítios onde me podem encontrar e depois podem também escrever por e-mail. olá@claudiasemacento.pt. Perfeito, e se precisarem de dicas sobre Nápoles ou sobre Itália, não é? Podem falar contigo. Sim. Itália, eu conheço imensos sítios de Itália. Conheço Milão, Turim, Bergamo, Veneza, Lucca, Pisa, Siena, Roma, toda a Puglia. Conheço mesmo imenso. Conheço mesmo imensos sítios. Falta-me só a Calábria e as ilhas, que ainda não fui. Sicília e Sardenha, as maiores. Porque de resto acho que poderia dizer que tenho assim um know-how de Cinque Terre também, lindíssimo de Cinque Terre. Tenho assim um know-how bastante grande de Itália. Por acaso tenho que aplicar isso no blog, porque há muitos sítios. Pronto, eu antes, quando fui a esses sítios, nem sequer tinha blog, não é? Pois. Agora podes começar a relembrar as coisas. Exato, a relembrar e a falar. E tenho muitos amigos italianos também, e isso acaba por ter mesmo dicas de muitos locais. Sim, que é ótimo. Por isso, se estiverem a pensar em ir a algum sítio em Itália, podem vir falar comigo. Perfeito. Se eu não tiver as respostas, eu posso arranjar. Arranjas. Maravilha, Cláudia. Olha, foi muito bom falar Olha, muito contigo. Obrigada, muito Catarina, obrigada. pelo convite. Adorei mesmo falar aqui um bocadinho sobre a minha cidade contigo. Pronto, espero que os teus ouvintes não estejam já cansados de ouvir a minha voz, porque eu tenho a noção que quando eu começo a falar eu não me calo. Ficas muito apaixonada. Principalmente quando é uma coisa que me apaixona. É normal, mesmo, pronto, não me calo. Por isso espero bem que não me percas ouvintes por minha causa. Não, de certeza que não. Muito obrigada, Catarina. Então vá, Cláudia, um beijinho. Um beijinho, obrigada. Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio. Espero que tenhas gostado desta minha conversa com a Cláudia e tenhas ficado com vontade de ir a Nápoles durante mais do que um dia. Até ao próximo episódio e boas aventuras!